Olá a todos, caros amigos, seguidores do canal do Boss. Já estamos no final do ano, hoje dia 30 de dezembro de 2024, amanhã o último dia do ano. Espero que estejam todos bem, aí prontinhos para passar o Réveillon e, claro, jogando Myth Wars and Puzzles e conseguindo aqueles heróis que vocês tanto ambicionam ter. Vamos lá falar sobre um novo herói que foi lançado, um herói que diz respeito o evento Veia de Gema. Portanto, como vocês sabem, o evento Veia de Gema realiza-se de 2 em 2 meses e, claro, neste caso saem sempre 2 novos heróis para este evento. Neste caso vamos falar aqui sobre o Ifrit e uma informaçãozinha adicional. Quem é Ifrit? Ifrit vem da mitologia árabe e o que é que eles são? Os génios maléficos da classe dos Jinns. Eles têm a sua notoriedade pela sua grande força e astúcia. Portanto, vem da mitologia árabe, estes heróis, e claro, são, digamos, conhecidos pela sua grande astúcia e força. Portanto, vamos lá falar aqui sobre o Ifrit no jogo e aconselhar os nossos amigos como emblemar, como atuar com ele na equipa. Vamos lá falar, como vocês estão aqui a ver, ele é de elemento de fogo, cor vermelha, o nome Ifrit, chama infernal, graficamente, podemos dizer assim, bonito, razoável. Na minha opinião, há heróis mais bonitos que este, sem dúvida, mas pronto, este também tem aqui a sua beleza, digamos, é uma chama imensa que está aqui na tela. De poder, possui 829 de poder de base, nível 80, sem emblema nenhum. Eu não me esqueço de referir isto porque vocês já sabem, aqueles mais antigos no jogo já sabem que é assim, mas os mais novos não sabem. Portanto, 829 de poder, nível 80, sem absolutamente emblema nenhum, nem evolução absolutamente nenhuma. Depois, com emblemagens, isto irá aumentar. A sua classe é da classe Mago, Escola da Magia da Guerra, subclasse número 2. E como todos os heróis da Veia de Gema, possui aqui uma, digamos, família. Chama-se Ressonância Elemental e existem bónus para todas qualquer famílias. Umas fazem uma coisa, outras fazem outra. Neste caso, o bónus para esta família, ou seja, para cada aliado que tiver o mesmo elemento que este herói, uma runa, ou seja, uma pedra desse elemento será substituída por uma gema ressonante a cada turno. Ou seja, irá aparecer uma chamada gema ressonante, uma pedra diferente, digamos, em cada turno para estes heróis. E estas gemas ressonantes irão causar 20 pontos de dano no inimigo aleatório a cada turno, ou seja, em cada rodada, até que sejam combinadas, pois quando são combinadas, neste caso, elas irão desaparecer. As gemas ressonantes só podem ser geradas nas pedras normais que tenham o mesmo elemento deste herói, ou seja, aqui o Ifrit só vai conseguir produzir essas gemas ressonantes nas pedras vermelhas, porque é a cor dele. E os outros, se for um herói de cor amarela, será nas pedras amarelas, o herói da cor roxa será nas pedras roxas, e assim sucessivamente. Ou seja, só podem ser criadas na cor do elemento do herói, ou seja, nele é vermelho, vai ser só criadas nas pedras vermelhas. Irão causar 20 pontos de dano no inimigo aleatório em cada rodada, em cada turno. Depois, cada elemento só pode ter até o máximo de 5 gemas ressonantes ao mesmo tempo no tabuleiro. Portanto, nas pedras vermelhas só podem estar até ao máximo de 5 gemas ressonantes. Nas pedras verdes também serão só o máximo de 5 pedras ressonantes na cor verde e por aí adiante. Portanto, até o máximo de 5 pedras por cada cor é o máximo que admite. Ele tem aqui um passivo, ou seja, uma habilidade que diz reforço de tropas. Esta habilidade passiva tem 2 melhorias diferentes e é assinada de forma diferente, dependente do herói se está do lado atacante ou do lado defensor. Eu já tenho explicado isto muitas vezes. O lado atacante é quando somos nós a jogar, nós próprios a jogar com o nosso jogo, com os nossos heróis. O lado defensor é quando nós montamos uma equipa para a guerra, para qualquer torneio e deixamos lá ficar e depois vamos embora, até desligamos o jogo e depois alguém nos vem a atacar e é o computador, ou seja, é a máquina que joga por nós. Isso é o lado defensor. O lado atacante é quando somos nós próprios a jogar com o nosso jogo. Portanto, neste caso,
Se for o lado atacante, vai fazer o seguinte: a habilidade passiva, quando este herói está do lado atacante, ou seja, quando nós somos nós a jogar, as tropas deste herói causam 50% de dano adicional aos inimigos do elemento contrário, ou seja, neste caso, como ele é vermelho, irá dar dano em mais 50%. Qual é o elemento contrário? É o verde. Portanto, nos heróis verdes irá dar mais dano em 50%, ou seja, tem um acréscimo de 50% do que o normal nos heróis verdes, quando atingirem os heróis verdes, as pedras vermelhas atiradas pelo Ifrit, o que desde já é bastante bom, por exemplo, para titãs verdes. Por exemplo, se nós levarmos o Ifrit, as pedras que sejam lançadas e que estejam as tropas, aduzidas às pedras, que sejam lançadas ao titã, no caso, se estiver lá o Ifrit, irão causar mais 50% de dano. Quando estamos no lado passivo, ou seja, quando é o computador a jogar por nós montamos a nossa equipazinha lá nas minas, lá nos torneios e deixamos lá ficar para que alguém nos venha a atacar, ou seja, vai fazer o seguinte: este herói sofre 10% menos de dano dos seus inimigos do elemento contrário. Neste caso, o elemento contrário passa a ser o azul, ou seja, o azul que atacar o vermelho, ou seja, irá proporcionar uma redução de dano em 10%. Portanto, os azuis irão, digamos, ter uma redução de 10% de dano no poder de ataque deles, porque é contrária quando eles vêm a atacar o vermelho, ou seja, é o azul. Portanto, fica aqui esta explicaçãozinha, espero que tenham entendido. Se não entenderam, deixem nos comentários que eu depois tento explicar de outra forma para que vocês entendam melhor. Vamos lá ver aqui o seu ataque. Ele possui 774 de ataque, um ataque médio, digamos assim, 749 de defesa, também uma defesa mediana, 1469 de saúde. Portanto, digamos, nem o seu ataque é muito forte, nem a sua defesa é muito forte, mas, como vocês estão aqui a verificar, o ataque é um bocadinho mais forte que a defesa, o que faz dele um herói mais vocacionado para o ataque, ou seja, um herói que tem a sua tendência atacante. Vamos lá ver a sua habilidade especial, chama-se Rugido de Chama, é de carregamento médio, e o que é que ele vai fazer? Ele causa 220% de dano a todos os inimigos, portanto ele tem um ataque múltiplo, que irá dar dano de 220% em todos os inimigos presentes na equipa adversária. Portanto, ele ataca todos com 220% de dano em todos eles que estiverem lá presentes no tabuleiro. Depois diz, todos os inimigos recebem 196 de dano por 4 turnos. Ou seja, ele irá, digamos, colocar alguma queimadura, né, umas chamazinhas lá por baixo, e em cada turno irá dar 196 de dano em todos eles durante 4 turnos. E diz assim, para cada herói de fogo da sua equipa, aumenta o dano para cada turno em mais 20 pontos de dano. Ou seja, quanto mais heróis vermelhos existirem na nossa equipa, por cada um deles que existir a mais, ele irá aumentar este dano em 20 pontos. Portanto, se nós levarmos uma mono vermelha, por exemplo, irá ser aumentado, neste caso, mas são mais 4 heróis, 4 vezes 2, 8, mais 80 pontos de dano em todos os turnos. Ou seja, todos os turnos irá dar 80 pontos se, porventura, nós jogarmos com o Ifrit numa mono vermelha. Portanto, numa equipa toda totalmente vermelha. Diz assim, se o lançador, que é ele, atingir novamente o alvo, o inimigo será incendiado, sofrendo 200 pontos de dano verdadeiro. Portanto, se porventura vocês conseguirem ativar o Ifrit praticamente antes do dano desaparecer lá, né, ou se atingirem 2 vezes, temos um herói lá que atingimos com o Ifrit. Depois ele vai ativar outra vez, quando for atacado novamente, esse herói irá dar logo 200 pontos de dano nesse herói, ou seja, aumenta o poder de ataque nesse herói em 200 pontos, logo assim, de uma assentada. Diz depois assim, o invocador e os aliados próximos ganham mais 26% de geração de maná por 3 turnos, ou seja, ele acelera o processo de carregamento de todos os heróis que estiverem ao lado esquerdo ou ao lado direito, ou seja, dele e dos que estão à esquerda ou à direita, em 26% durante 3 turnos. Portanto, durante 3 turnos, aqueles heróis que estiverem
à direita dele ou à esquerda dele, e ele próprio irá ser aumentado a produção de maná em 26%. Portanto, desde já, este herói não pode ficar num canto, tem que ficar a central ao lado do central. Neste caso, eu vou aconselhar na equipa a deixarem o Ifrit ao lado do central. Portanto, será o sítio ideal para vocês colocarem o Ifrit, será à esquerda ou à direita do central. Será o sítio ideal para o Ifrit atuar na vossa equipa. Quanto à emblemagem, eu vou-vos também aconselhar a emblemar na parte atacante, ou seja, na grelha de talentos, vocês apanharem todas as espadinhas possíveis até ao final, para que o seu ataque seja mais forte, porque ele não tem um ataque muito forte, mas ele ataca todos os elementos da equipa contrária em 220%, salvo erro, exatamente, em 220%, mas se vocês emblemarem na parte da espadinha, o seu ataque aqui também irá aumentar, ou seja, terá um ataque mais forte, e atingindo todos é sempre um herói para o ataque que vocês devem emblemar e não devem deixar nenhuma espadinha para trás. Portanto, fica aqui a minha sugestão. Quanto à avaliação, eu vou dar um 8 a este herói, ao Ifrit, visto também um herói bastante útil. É um herói bastante útil para vocês atacarem e, claro, se vocês até jogarem numa mono vermelha, ele ainda irá, digamos, aumentar um pouquinho mais a sua capacidade atacante, visto que ele irá dar bastante dano de 80 pontos em todos os turnos, em todos os heróis. Portanto, fica aqui este apontamentozinho sobre o Ifrit, o novo herói aí da veia de gema. É claro que o mais difícil é conseguir, mas isso alguém irá conseguir. Posso não ser eu, pode não ser você, mas um colega nosso, um amigo nosso, certamente irá conseguir, e para ele os nossos parabéns para ter esse herói. Fica aqui o nosso apontamento, despeçam com a amizade desde sempre, até uma próxima se Deus quiser, e claro, não deixe de assistir aos vídeos do Boss, e claro, votos de bom ano para vocês todos. Até uma próxima se Deus quiser.